Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. O nosso tema de hoje é suicídio. Para falar sobre ele, nada melhor que falar sobre Ivone Pereira. E o nosso tema hoje, falando sobre Ivone Pereira, nós vamos presentear vocês com uma carta dela maravilhosa. Nós estamos na vésperas de Natal. Nada melhor do que falar sobre Natal no aniversário dela. Vamos ler sua carta. Ela sempre começava com algum salmo. O de hoje é: Deus é para nós refúgio e fortaleza. Rio, 27/11 de 1964. Querido amigo e bom irmão Jô, era Joaquim Alves. Paz, saúde e alegrias são os meus votos extensivos a todos da família. Finalmente estou respondendo sua linda cartinha de 8 de outubro. Releve a demora, querido irmão. Vivo sobrecarregada de afazeres e recebo muitas cartas e respondo todas. Por isso, das vezes, retardo as respostas de algumas. Sua cartinha é um encanto. Tão amorosa, tão delicada, tão linda, que até parece um cântico em Lá menor. Julgo não merecer tanta consideração e encanto. Sou uma pobre alma que se arrasta cheia de tristezas pelos caminhos da existência. E às vezes me confundo com as boas palavras dos meus generosos amigos e companheiros de ideal. Aliás, a única alegria que tenho, o que sinto, é com efeito a amizade dos irmãos de crença espírita. Deus o abençoe, pois, querido irmãozinho, pela afetuosidade desta luminosa cartinha que me trouxe a suavidade e o ósculo celeste de um irmão, pelo amor em Jesus Cristo. Seu amável convite para a visita a São Paulo e aos irmãos daí desvaneceu-me. Certamente não rejeitarei esse convite e em ocasião oportuna irei. Até hoje não tive o prazer de conhecer a capital bandeirante, de forma que na primeira oportunidade irei conhecê-la e abraçar os confrades. Mas acontece que eu não me governo. Quem manda em mim são meus dois pais espirituais, Dr. Bezerra de Menezes e Charles. O primeiro, principalmente, é muito rigoroso, não me permitindo aceitar nenhum convite que recebo, às vezes nem para falar em centros espíritas, dizendo que o ambiente de alguns não servem ao meu desempenho. Veja que curioso, queridos amigos. Mais tarde nós vamos falar sobre este assunto. De modo que sei, o seu convite fica registrado no meu coração, para atendê-la na primeira ocasião, se Deus o permitir. E os pais também. Querido irmão, este ano escrevi um livro que não sei se será publicado. Já e nem mesmo sei se será algum dia. Presinto que receberei instruções a respeito muito breve. Em 1965, não publicarei, portanto, mas o primeiro trabalho que obtiver do espaço para publicar, pedirei sua bondade para desenhar a capa. Hoje não se explica como há médios que publicam um livro por mês. Parece como um pãozinho saindo do forno, em série. Tenho 3 obras românticas em manuscrito há muitos anos, mas não sei se serão terminadas. Algum dia, em janeiro, segundo penso, terei a decisão a respeito e, conforme o que os meus guias ordenarem, eu escreverei a você. Ela era realmente policiada por seus guias. É isto que a gente chama mediunidade em contato com o mundo espiritual. Quanto ao presente,
que você deseja me fazer pelo Natal, ou seja, a remessa da revista espírita do nosso mestre Allan Kardec, eu receberei como dádiva celeste que o céu me envia por seu intermédio. Mas, amigo Jô, não será um presente dispendioso demais? Eu merecerei tanta honra e tanta consideração? Não desejo o seu sacrifício, querido, do seu querido coração. Pense bem. O Natal é também o meu aniversário natalício. Eu vim a este mundo às 11 horas e 40 minutos da noite de 24 para o 25. Havia baile em casa da minha avó materna. Um casarão antigo e romântico, uma fazenda no estado do Rio. Tocavam uma valsa também romântica, Passeando Contigo, a qual mais tarde recebeu o meu nome do próprio autor, que era quem estava ao piano, o velho Plegel, amigo da família. Meu nascimento foi um poema, minha vida um drama, que o Consolador amparou. O seu presente será o prêmio que o céu me conceda. Deus o abençoe, querido e bom irmão, mas pense bem, não desejo o seu sacrifício. Recebi seu abraço pelo Jordão. Quando vier ao Rio, avise-me, ao menos nos encontraremos na FEB. E se você não puder vir aqui, Jô, esquecia-me de dizer que agora possuo um piano e toco um pouco, mas não tenho boa técnica. Estudei pouco e por isso desanimo, pois só gosto de músicas finas. Recomende-me ao Janine, ao Risini e ao Castelo Branco, os demais que o cercam. Eu me despeço enviando a você o saudoso abraço de muitas saudades, agradecendo por mim a bondade da irmã e serva que não esquece, Ivone. Não reparem nos erros de escrita. Ivone costumava fazer como Chico, escrever depois entre os espaços todos. Todas suas cartas estão cheias de espaços escritos. Vamos ouvir as nossas companheiras Lourdinhas Cabral, Roseli Galves e Durval para falar sobre Ivone Pereira. Desculpem a minha emoção. Não consigo falar dela sem que meu coração estremeça e as minhas palavras se entorpeçam. Rose, o fato de ser pobre, trabalhar muito e viver só, foi uma punição para Ivone Pereira? Por quê? A palavra punição é uma palavra bem pesada, né? Então, se nós trocarmos a palavra punição por oportunidade, então nós vamos conseguir trabalhar melhor com essa situação. Mas, na realidade, para ela foi uma vivência de sacrifício, né? Então, ela nasceu pobre, como você falou, teve outras situações, como você colocou, trabalhou muito, ela não se casou, ela teve uma vida assim solitária, mas essa vida solitária, inclusive, ela foi benéfica para que ela conseguisse desempenhar toda a função que ela teve, toda a missão que ela teve de uma mediunidade belíssima e que até hoje o seu livro, um livro memorável, né, Memórias de um Suicida, ele ajuda muitas pessoas no campo do suicídio, né, daqueles que pensam num suicídio ou se cometeram suicídio e estão retomando aí todo esse processo para que haja um processo evolutivo do seu espírito. Então, o ficar só, se ela tivesse se casado, provavelmente, ou se ela tivesse uma condição financeira muito melhor, talvez ela tivesse desviado, né, do seu caminho de trabalho dentro dessa mediunidade que ela seguiu belíssimamente, com uma disciplina muito fiel a ao trabalho que ela tinha que desenvolver em relação a essa literatura espírita que ela deixou, e inclusive ela também fazia receituário, né, receituário homeopático. Então ela teve uma vida muito bonita e uma mediunidade muito bem
construída e usada a serviço do bem e a serviço da humanidade. Lurdinha, qual a razão para Ivone Pereira recordar-se de episódios vividos em existência anterior que tanto sofrimento lhe traziam? Então, a Ivone, né, é um caso à parte, a mediunidade dela, né, é uma excelência, né, de conteúdo vibratório, de inspiração, de intuição. Então, ela era uma médium completa. Inclusive, tem um livro do Sestini que chama Médium Inspirada, né, que é a Ivone Pereira. Claro que a Ivone, ela veio com uma tarefa diferenciada, ela já veio com uma destinação específica, que era justamente desenvolver esse trabalho para futuramente, né, ela desde pequena, desde muito criança, 3, 4 anos, ela tinha visões dos espíritos, ela identificava seres que ela sabia que eram do seu cotidiano, mas claro, com uma criança naquela idade sem discernimento, não ia entender, mas ela foi sendo conduzida pelos espíritos benfeitores, Charles, Dr. Bezerra de Menezes, o Roberto Canalejas, que foi um especial na vida dela, não é? Para que ela pudesse ser forjando o seu caráter mediúnico para futuramente ela desempenhar as tarefas da escrita. Então, a Ivone tinha esses aspectos que a gente precisava assim, estudar muito para entender. E ela trouxe nesse conteúdo todo essa possibilidade da recordação, para que ela tivesse, ao desenvolver o seu trabalho, ela tivesse as vivências, porque ela era arrebatada para o mundo espiritual, para presenciar. Então ela não tinha, por exemplo, como sonambúlico, êxtase, né? Era uma médium de tão grau de elevação que não era como nós, quem desenvolve a mediunidade comum, através do sonho, através da desobsessão. Não, ela tinha a vivência, ela presenciava os fatos e ao despertar ela escrevia. Então isso é o que destacava na Ivone. A possibilidade dela era tão grande que os espíritos aproveitaram. Rose, por que ela teve orientação de espíritos de tão grande elevação, Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo? Exatamente para dar sustentação para que ela conseguisse realizar toda essa tarefa, toda essa missão pela qual ela veio. Então, ela vivia entre os dois planos, né? Quem tem uma mediunidade como ela teve, como o Chico tinha, falava, né? Ela era uma médium interexistente. Interexistente. Ela vivia na Terra e, ao mesmo tempo, ela já estava indo para o outro plano e tendo aquela vivência real de toda aquela situação. E ela vivenciava tanto o plano bom, como ela vivenciava o plano, né, dos suicidas, como na memória do suicida, no local onde os suicidas são levados no momento do seu ato, né? Então, quando ele parte para o outro plano. Então, e esse local é um local muito difícil de se estar, né? Os espíritos precisam estar muito bem preparados para vivenciar essa sensação, esse sentimento, essa situação que aqueles espíritos se encontram. Então, ela realmente precisava da sustentação de espíritos de escol, de espíritos de luz, porque senão realmente ela não teria a condição que ela teve de fazer todo o trabalho que ela desempenhou, não só na literatura, mas no acolhimento das pessoas que a procuravam, buscando orientações. Lurdinha, por que esses espíritos mantiveram Ivone sob controle tão rigoroso? É óbvio que um espírito da categoria de Ivone, se fosse ficar muito liberto, né, muito livre nas suas ações, provavelmente o mundo a envolveria de uma forma diferente e ela não conduzisse
o seu trabalho da maneira que era necessário. Então, quando os espíritos, ela fala, né, no seu livro, que o espírito de Charles, em Recordações da Mediunidade, que ele era como um pai rigoroso, e que ele dizia que ele não permitiria que ela saísse da linha, né, isso entre aspas, mas que ela não levasse a efeito atitudes do campo material, porque ela precisava se restaurar de delitos passados. Inclusive, como suicida, né, que ela foi, ela teve a oportunidade de se ver na condição para melhor retratar o episódio. E no livro Memórias de um Suicida, a Rose comentava aqui do acolhimento dos espíritos. Então, a gente fala isso com o desejo de quem vivencia essas situações, que tenham paciência, tenham calma, porque o suicídio é um processo que nos acolhe em qualquer momento da nossa existência. Basta nós fraquejarmos que nós somos capazes. E nós somos suicidas em potencial, em outros campos, não só atentando contra a própria vida, mas ele fala do Vale dos Suicidas, que é dirigido por Maria, né, mãe de Jesus, e que ali tem os servos de Maria, que acolhem esses espíritos, abrigam, até eles terem condições de despertar numa situação melhor, para entender o que lhes ocorreu e aí começar um processo de encaminhamento para melhora, né, para restauração, porque é uma dor, é um sofrimento muito grande. Lourdinha, né? você lembrava de Charles, e agora eu lembro que Charles, ele foi pai Sim, de Ivone numa encarnação anterior. E a Ivone, ela não conseguia aceitar o pai biológico. Carnal, o pai biológico. Por quê? Porque como ela vivenciava essa comunicação com Charles, com o espírito anterior, ela identificava Charles como seu pai. E isso foi um grande conflito em família, foi um problema para ela. E veja, né, dentro da pergunta que você fez, por que os espíritos não deixaram que isso acontecesse? Ela visualizava os espíritos. Então, Charles estava sempre sentado numa cadeira olhando para ela. Charles, ele diz assim, que ela tinha que ter, sim, hoje se fala muito assim, a culpa, que nós não podemos ter culpa, vamos trabalhar a culpa. Mas, na realidade, a culpa destrutiva, realmente, ela não é benéfica. Mas é a culpa, e Charles falava exatamente isso, né? Eu vou querer que você vivencie aquelas cenas exatamente onde você cometeu o suicídio, que é para você se lembrar que não pode fazê-lo de novo. E você vê que às vezes dessa tomada de consciência da necessidade, né? A culpa vai ter esse caminho esse caráter de né? Então era isso que ele não modificar a ação, né? Ela perdesse. E é uma coisa assim que a gente vê que quando a gente sabe onde você errou, você fica mais atento. Com certeza. Né? Se você tira do seu meio, do seu contato, a causa, então o efeito muda. Rose, de que maneira o suicídio cometido por ela em existência anterior influenciou tanto a sua vida? Então, a Ivone era uma pessoa extremamente melancólica. Ela tinha uma característica, desde criança, essa melancolia era algo que estava no seu interior. Então, isso também se deve ao fato de que ela até gostaria de partir para o plano espiritual e conviver com aquela família que ela identificava como, de fato, sendo a família dela, não a família aqui na Terra, e que fazia ter lembranças tão negativas e lembranças tão tristes. Então, isso, de fato, vem trazer para Ivone uma experiência que nós poderíamos supor uma experiência negativa, mas foi uma experiência muito rica no sentido de desenvolver toda uma tarefa e caminhar o seu próprio espírito nesse processo de evolução, de perdão, de arrependimento, porque ela também teve que perdoar aqueles com os quais ela realmente teve uma atitude criminosa, vamos dizer assim. Então, aquelas lembranças traziam para ela a experiência e a necessidade da reparação e de uma reformulação do seu comportamento, da sua atitude, da sua disciplina e do seu caminhar no bem ao próximo. Lourdinha,
De que modo Ivone Pereira coletou as informações, editou as suas histórias, as suas crônicas, os seus contos? Então, a Ivone era uma médium tão especial que ela vivenciava, né? Todo o processo da escrita da Ivone foi feito através de vivências na espiritualidade. Então ela era arrebatada, como eu já até mencionei antes, para o mundo espiritual. Ali ela tinha a presença, né? Desenvolvia a sua mente, entrava em sintonia com os locais, com os espíritos, e ela conseguia acumular, né, na sua mente tudo aquilo que ela vivenciou e transmitir depois para o papel. Nós não podemos esquecer que a assistência que Ivone tinha era tão grande do mundo espiritual e era com um objetivo, que ela transmitisse da maneira mais clara possível tudo aquilo. Então, Memórias de Suicida é um livro que leva as pessoas à reflexão. Primeiro ele vai passar pelo entendimento. Camilo Castelo Branco é o personagem, né, desse livro, é o escritor português, e que ele historia todo o processo que ele viveu, porque também foi um suicida. E aí ele, com conhecimento de causa, ele transmitiu a Ivone toda a sua história, toda a sua vida. E sob a assistência de Leon Denis, que fez ali uma reformulação doutrinária do livro, depois da primeira edição. Mas o que é muito importante nesse livro é entender que ela, por ter passado, por ter vivenciado essa situação por mais de uma vez, ela captou de uma maneira real, como ocorria. Então não é uma criação da mente de Ivone, mas foi uma transmissão do mundo espiritual para o mundo carnal. E uma realidade, né? É real, uma mais história do que real. Então isso é muito forte, né? Não é Tanto que tem muita fantasia. gente que não consegue ler o livro, porque ele tem um conteúdo bastante intenso e forte. E na né? realidade, as pessoas que não conseguem ler é porque provavelmente deve mexer com sentimentos aí que estão arraigados e que vêm do passado. Então, ela quer ainda se manter, porque não estão preparadas, mas no momento certo, na hora certa, certamente elas vão conseguir e vão chegar no mesmo ponto positivo que chegou a Ivone. Rose, que contribuição esse livro acrescentaria à prevenção do suicídio? Ela traz a necessidade das pessoas buscarem a ideia de um bom trabalho, né? Do trabalho no bem. Ela traz a necessidade, ela traz um conforto, porque como nós falamos desde o começo, o suicida, tem o Vale do Suicida, eles sofrem muito após, né, o cometer o ato do suicídio, mas a gente não pode esquecer que existe sempre os espíritos do bem amparando e nos fortalecendo para darmos conta desses sentimentos desses sentimentos tão tristes que ficaram marcados no nosso espírito. Então, a mensagem do livro é uma mensagem de conforto, é uma mensagem mostrando, como a Lurdinha falou, o Vale dos Suicidas, ele é amparado por um grupo de espíritos que vem dos servos de Maria, não é verdade, Lurdinha? E esses espíritos estão ali para fazer esse acolhimento. Então, são espíritos já preparados para essa tarefa, preparados para essa função. E que é muito difícil, tem que ser espíritos muito fortes, espíritos talhados para isso já, espíritos que já passaram por um processo aí de encarnações múltiplas, né? E que agora estão auxiliando aqueles que chegaram, que estão iniciando a sua tarefa evolutiva. Então, esse livro, às vezes pode parecer um livro muito pesado, um livro muito difícil, muito árido, mas eles trazem, a Ivone Pereira traz essa mensagem de confiança no plano maior, de confiança na espiritualidade, de confiança em Deus que nos dá oportunidade, cada vez mais novas oportunidades, apesar de nós errarmos, cairmos, levantarmos, mas Deus está sempre ali presente falando, eu confio em você. Ele põe nas nossas mãos essa confiança, e é essa confiança que todos nós devemos ter no bem. E nós, por mais que estejamos numa situação difícil,
jamais devemos pensar em tirar a vida, porque a vida é que nos dá a oportunidade de crescer. E quando nós temos consciência disso, quando nós vamos alimentando essa ideia no nosso coração, jamais a gente vai pensar no suicídio. A gente vai ter força e a gente vai ter coragem de superar uma situação difícil, seja ela qual for. Continue conosco no programa Vida Além da Vida. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas, descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Vamos ao nosso plantão de respostas. Por que a Ivone Pereira nunca quis se casar? Bom, na mocidade ela dizia que teve seus sonhos, mas que foram realmente podados por causa do seu trabalho mediúnico. Então, ela se dedicou ao trabalho mediúnico e ela depois não teve mais os sonhos da juventude. Então, o casamento não foi, como ela disse em outras cartas, não foi dada a ela para que ela pudesse repartir com outro a tarefa, as horas, os dias, todos que deviam ser dedicados à mediunidade, assim como Chico Xavier. Ela era infeliz? Bom, nós, ao lermos a carta, ela mostra que ela sentia, às vezes, aquela prisão como numa gaiola de ouro aqui na Terra. Mas ela era alegre, espirituosa. Nós tivemos muitas vezes com ela, era alegre, sorridente. Mas quando ela se sentia e via o passado, porque ela conhecia o passado dela, é lógico que ela tinha seus momentos de tristeza. Ela diz na carta, e vocês terão oportunidade de ler com atenção, que ela tinha, sim, seus momentos de tristeza. Qual foi a sua missão como médium? Foi fantástica. Diz o Chico que na época, quando o livro saiu, e depois durante todos os anos que o Chico viveu, ele dizia, não houve outro livro como o de Ivone Pereira e Memórias de um Suicida. Porque foi o primeiro e o melhor, porque os outros saíram, muitos dele, falando o que ela já havia falado, mas a fonte foi ela. Então, o trabalho de Ivone Pereira no mundo espiritual foi confiado a ela de um gabarito muito grande, porque ela realmente tinha estrutura para fazê-lo. Quais os cuidados que ela tinha com o que ia publicar? Vocês viram quando lemos a carta? Ela não fazia nada sem que os dois pais, ela dizia, Dr. Bezerra e Charles. Dr. Bezerra era mais rigoroso. Você não pode ir, às vezes, a uma casa, um centro que se diz espírita, que pode não ter aquele espiritismo que Ivone conhecia e perturbar o trabalho dela. Hoje a gente vê, os oradores vão a casas espíritas, fazem, mas ela tinha até esse policiamento do mundo espiritual. Por isso que fiz questão de ler a carta na íntegra, porque esses detalhes, a Ivone, ela tinha policiamento. Você não pode ir a um local onde vá perturbar o seu trabalho. Então, eram os dois pais que não policiavam só as viagens, a idas a casas espíritas, a festas. Ela tinha uma vida controlada por eles. Vamos orar com o nosso Chico Xavier. A enxada, com febre alta, o velho Zé da Hora, limpa a roça no sítio da Chapada, treme, cai, de repente não vê nada, tudo é escuro no campo, terra fora. Tanto tempo serviu, mas Zé agora tem a cabeça branca e fatigada. Morre o sol, vem a noite, e ao pé da enxada, de mão no peito aflito, reza e chora.
Zé larga o corpo e, espírito liberto, pede luz, e eis que a luz surge de perto, tropeçando levanta-se, quer vê-la, mas cai de novo em pranto de alegria. A enxada do seu pão de cada dia brilhava convertida numa estrela. Vida Além da Vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.